bom dia, né? O assunto que nós vamos estudar, né? Espero que tenham todos bem, vai ser de propriedades coligativas, tá ok? Vou tentar de forma clara, aí, né? Não é a mesma coisa da aula presencial, né? Nós sabemos das dificuldades, mas espero que vocês venham, né, a entender essas propriedades, certo? Na definição, as propriedades coligativas, os efeitos coligativos são alterações nas propriedades físicas de um solvente devido, certo, à adição de um soluto. Ou seja, quanto maior a quantidade de soluto dissolvido em um solvente, que geralmente a gente considera água, maior o seu efeito coligativo. As propriedades como temperatura de fusão e ebulição, pressão de vapor e pressão osmótica de uma solução são diferentes das propriedades do solvente puro. Por exemplo, a substância pura, ela sai do estado sólido, passa pela fusão, líquido, ebulição, certo? O estado de vapor, certo? O que acontece? Em uma mistura, nós não temos os patamares aqui, entre B e C e D e E, onde a temperatura ela se mantém constante, tá ok? Aí, a evaporação de um líquido puro é a pressão de vapor. A pressão exercida pelo vapor de um certo líquido no momento em que o equilíbrio dinâmico de vaporização de condensação é atingido. O que é isso? Gente, quando a substância começa a ferver e a formar vapor, esse vapor ele exerce uma pressão sobre a superfície do líquido. Certo? A ebulição inicia quando a pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica. Vou abrir aqui o Paint. Por exemplo, nós vivemos, certo, a 1 atm. Olha aqui o pincel. Que é igual a 760 milímetros de mercúrio, certo? Aí o que acontece? No caso do álcool, ele tem um ponto de ebulição de 78 graus, 78,4, né? E a água, vocês já sabem que ela ferve a quantos graus? 100 graus Celsius. O que acontece? Quando a substância ela tem um ponto de ebulição menor, a pressão máxima de vapor ela é o que? Maior, inversamente. Certo? Quando a pressão, o ponto de ebulição ele for alto, é porque a pressão máxima de vapor ela é o que? Baixa. Aí vamos supor que o álcool e a água estejam, certo, a 25 graus. A 25 graus. Aí vamos supor que o álcool, a essa temperatura de 25 graus, sabendo que ele ferve a 78, esteja a 350 milímetros de mercúrio. Ele irá ferver quando a pressão máxima de vapor sair de 350 e ir para 760, certo? Vou apagar aqui para ter um espaçozinho, certo? Quanto maior a pressão de vapor de um líquido à temperatura ambiente, mais volátil o líquido será e menor será sua temperatura de ebulição, certo? Evaporação de líquidos puros e pressão de vapor. Gente, preste atenção aqui. Para a água pura, a 0 grau, olha a pressão, 4,6. Se a gente pegar 70, está em quanto? 233,7, certo? Quando chegar a 100, ela está em quanto? A 760. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Certo? A evaporação de líquidos puros e a pressão de vapor. Esse gráfico aqui cartesiano ele fala da pressão máxima de vapor em relação à temperatura. Olha, o éter, álcool e água. Quem que tem um ponto de ebulição menor? O éter, que é a pressão de vapor, máxima de vapor é o que? Maior. Depois vem quem? O álcool
e a água. O éter ele evapora a 40 graus, o álcool a 78,4 e a água a 100 graus. A evaporação de líquidos puros e a pressão de vapor. A influência da quantidade de líquido e vapor. Muito líquido, poucos vapores. Pouco líquido, muitos vapores. Ou seja, a pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B. Não importa a quantidade do solvente, certo? Ele evaporando, as pressões de vapor vai ser a mesma. Só vai ter diferença de pressão máxima de vapor quando a gente adicionar o quê? Um soluto não volátil. A ebulição de líquidos puros. Conforme já foi mencionado, a ebulição ocorre quando a pressão de vapor, certo, é igual ou superior à pressão atmosférica. Portanto, ao nível do mar, todos os líquidos entram em ebulição quando a pressão de vapor atinge 760, aqui o valor, certo? Então, no caso do éter, corrigindo aqui 34,5, do álcool 78,5 e da água 100 graus. Lembre-se, a pressão ambiente depende da altitude. Lugares altos, a pressão diminui. Lugares baixos, a pressão aumenta. Note que a pressão aqui é igual, mas os pontos de ebulição são o que aqui? Diferentes. Congelamento de líquidos puros, é o que nós chamamos de crioscopia. Experimentalmente, a relação entre a pressão ambiente e o congelamento da água pura no estado líquido é dado como o seguinte gráfico. Olha, sólido e líquido, certo? A fusão ocorre do sólido para líquido e a congelação, congelamento de líquido para o estado sólido. Congelamento de líquidos puros. Combinando esse gráfico com o gráfico de aquecimento, vem, olha, gelo, água líquida e vapor de água. Esse ponto aqui da temperatura ele é chamado de ponto triplo. É um ponto onde a substância ela permanece no estado sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo, certo? Note que é impossível encontrarmos água no estado líquido com pressões abaixo de 4,579 milímetros de mercúrio, pois esta é a pressão de vapor da água a 0 grau, certo? Então, ponto triplo, certo? É um estado que a substância permanece sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Ele encontra as três fases, certo? Congelamento de líquidos puros. Completando o gráfico anterior, vem o já conhecido diagrama de fase. Região de água sólida, região de água líquida, região de vapor, certo? Aqui a temperatura não chegou nem a 1 grau, 0,098. E a pressão a 4,579.